que foi isso aqui que nós vimos agora no Morumbi? Eu não sei descrever com palavras, porque eu sei que o Vasco estava jogando bem, veio tomando porradas aqui de vascaínos há algum tempo e de torcedores de outro time, falando, gente, o Vasco tá bem, o Vasco tá jogando bem, a bola não tá entrando, mas o Vasco tá jogando direitinho, tá crescendo, tá, mas não ganha, é uma merda. Bom, torcedor de Almanac, o Vasco tá jogando bem. Desde o jogo contra o São Paulo no Morumbi, antes da Copa do Mundo de Clubes, o Vasco vem evoluindo a cada jogo, jogando um bom futebol, e uma hora as coisas iam acontecer, a bola ia entrar. Entrou tudo num jogo só, é verdade. Mas tem um fator nesse jogo que possa ser, talvez, determinante pro Vasco ter tido todo aquele espaço depois do 2-0, com aquele espaço ter conseguido fazer fluir e as bolas terem entrado. O Vasco, inclusive, repetiu 2 gols, né? Jogadas de 2 gols foram absolutamente iguais, a do Coutinho e a jogada do gol do Tietchan. Fluidez. E essa fluidez, ela acontece naturalmente quando você não tem um jogador que ele... Como é que eu vou falar isso do Verratti sem ser grosseiro e ofensivo com ele, que jamais é a minha intenção? O Verratti é muito bom jogador daqui para cima, o Verratti é muito bom jogador de posicionamento, o Verratti é um ótimo cabeceador, um ótimo finalizador, se posiciona muito bem, mas com a bola nos pés eu tenho muito pouca diferença pro Verratti. O Verratti domina muito mal a bola, o Verratti passa mal a bola, o Verratti é lento, o Verratti não dá continuidade às jogadas de ataque do Vasco. Ele só finaliza as jogadas de gol do Vasco. E ele finaliza as jogadas de quando o seu time está atacando o adversário, cruzando bolas na área ou criando oportunidades desse tipo. Quando a jogada é triangulada, numa velocidade e tal, o Verratti atrapalha essa jogada do Vasco porque ele não sabe fazer isso. Então, a saída do Verratti hoje talvez tenha dado uma resposta ao Fernando Diniz de que, opa, pro teu estilo de jogo, Diniz, pra velocidade de toque de bola que você tem, esse não é o cara. O cara que você vai fazer voltar a jogar, e eu tenho certeza que vai, porque fez com o Ganso e vai fazer com qualquer um dessa característica, é o Coutinho. Porque o Diniz tem um jogo que privilegia o futebol do Coutinho. O futebol do Verratti ele não é privilegiado pelo futebol do Diniz, pelo contrário, ele é até atrapalhado. O fluxo de jogo pode ter mais bolas na área para isso, mas esse 6-0 pararia no 2-0 talvez com o Verratti, porque dali para frente você teria um jogador que atrapalha o seu contra-ataque com o espaço. Então talvez o Vasco tenha encontrado um ótimo problema, que é falar, puta que pariu, mas o meu titular, o meu jogador que mais faz gol aqui, quando ele saiu, meu ataque funcionou melhor. Você tem que jogar sem ele o próximo jogo para ver qual é. Ué, se sentir falta, ele entra no segundo tempo, não tem problema nenhum. É bom, você tem os dois lá, ninguém tá vendendo esse jogador. Mas o Vasco hoje, espetacular. Não é de hoje, o Vasco vem jogando um bom futebol há muito tempo, desde o jogo com o São Paulo no Morumbi, que aliás o Vasco devia mandar o campeonato inteiro no Morumbi, vamos combinar que o histórico do Vasco no Morumbi é uma coisa constrangedora até para mim, que sou São Paulino, né? Vai dar sorte na casa do caralho. Mas tudo bem, Vascão, a gente libera para vocês, a gente não é inimigo, tá tudo certo. Né? Se fosse um rival direto, a gente ia ficar, mas como é o Vasco? Tá bom, tudo bem, boa sorte para vocês lá. Pô, a gente empresta, tudo bem. O Vasco vem jogando bem há algum tempo, a bola não estava entrando, entrou tudo hoje de uma vez. Se o Vasco vai reagir daqui para frente com a confiança, o bom futebol e os gols e as vitórias vão começar a surgir, só o tempo, não tem condição da gente saber. Pode ser que no jogo seguinte o Vasco vai lá e jogue bem de novo e não vença, ou passe a jogar mal, enfim, né? A gente tem que acompanhar. Fato é que nos últimos 2 meses, os jogos que o Vasco jogou, o Vasco foi melhor do que o adversário boa parte do jogo, mas a bola não entrou e defensivamente ele foi muito frágil e acabou perdendo. Do outro lado hoje, tem uma análise completamente separada do jogo do Vasco e completamente separada do jogo. Nada, absolutamente nada, justifica ao Santos perder um jogo dentro de casa por 6-0. Pode ser para quem for. Se fosse o Real Madrid, eu diria a mesma coisa. O Santos Futebol Clube não pode perder de 6-0 para ninguém como mandante. Isso nenhum time pode. O Vasco não pode em São Januário, o Flamengo não pode no Maracanã, São Paulo no Morumbi, o Grêmio na Arena. Não pode acontecer. Se acontecer, alguma coisa radical tem que acontecer no dia seguinte. É o caso. Então, sim, sou totalmente a favor de que a comissão técnica do Santos seja demitida. Não porque eu acho que sejam pessoas incapazes, mas porque não deu liga. E não deu liga sem respaldo técnico de um passado. O que significa? Eu sou o treinador do Santos, eu sou o Luiz Felipe Scolari. Porra, Filipão, mas você tomou 6-0. Mas eu sou o Felipe Scolari, tá aqui minha ficha, você sabe que eu sei o que eu tô fazendo. Caralho, ele pode ser um dia, ele sabe o que ele tá fazendo, porque eu tenho 30 anos aqui para me dizer que esse cara... O Kleber Xavier é o primeiro trabalho dele solo. Então, ele não tem uma ficha para falar, ó, daqui minha carteirada, me mantém. Não tem. Então, você fez uma aposta, a aposta não tá dando certo, o natural é você trocar. E é bom trocar agora por causa do possível rebaixamento. Então, sim, eu acho que nesse momento é melhor pro Kleber Xavier e sua comissão técnica e pro Santos que eles encerrem esse ciclo antes que seja tarde demais. O Santos é um time que há muito tempo ele enxerga o Neymar com uma possibilidade de resolver os jogos para ele, e o Neymar voltando de contusão, com 34 anos, voltando de uma coisa, não vai resolver os jogos para ele como resolveu quando tinha 17 anos. O Neymar vai achar 3, 4 bolas no jogo? Vai, achou hoje também, deu 3, 4 bolas lá para alguém resolver, só que o Neymar tem que vir jogar quase segundo volante para buscar a bola, porque a bola não chega. O Santos não cria nada, o Santos não tem uma opção de jogo que não seja pega a bola, retoma, cadê o Neymar?
Não tem jogo, o Santos não tem nada. Nós estamos em agosto. Então, sim, a comissão técnica do Santos tem que cair, infelizmente. Eu falo isso com o maior carinho que eu tenho pelo Kleber e pelo Matheus, mas não funcionou. Né? Então, se não funcionou, vamos para a próxima, mas aqui não está rolando. O Santos não pode aceitar da maneira que aceitou. A única coisa que o Santos fez de bom hoje foi não ter saído distribuindo pontapé depois do quarto, quinto gol do Vasco. Se ele faz isso, ele se arrebenta. Porque ele vai lá e perde o time inteiro pro jogo contra o Bahia, e depois tem Atlético Mineiro, São Paulo e Fluminense. Tem esses 3 jogos na sequência, não nessa ordem, mas esses 3 jogos. Inclusive, acho que o Neymar tomou o amarelo para fico fora contra o Bahia para pegar esses 3, que são os mais difíceis. A tabela é muito difícil pro Santos, muito difícil. Contra o Bahia não é um jogo que provavelmente, seja quem for o treinador, vai ter resolvido. Tem que esperar uma sequência maior. Então, bota o treinador amanhã para trabalhar, um treinador novo, e começa um trabalho de novo. Porque do jeito que tá, da maneira que tá, o Santos vai ser rebaixado. Não dá para você segurar. Se esse time do Santos, jogando o que ele joga, tivesse com uma camisa mais fraca, talvez ele tivesse mais 5 pontos no campeonato. Ele não tem pressão nem nada. O Santos que vai jogar contra o Bahia, o Santos que vai jogar com o Fluminense, Atlético e São Paulo, é um Santos pressionado, um gigante que não aceita esse tipo de resultado. Isso aqui que aconteceu hoje vai ecoar. E, obviamente, você vai ter consequências muito sérias. É diferente da derrota do Corinthians, por exemplo, ontem pro Bahia, que deixa o Corinthians numa situação de falar, caralho, mas de novo o Corinthians perdeu, mas que bosta e tal. Só que o Corinthians foi dono do jogo. O Corinthians perdeu o jogo por detalhes. Ele criou 4 chances de gol, o Bahia criou uma. O Bahia conseguiu ganhar o jogo. Coisa do futebol. Hoje não. Hoje o Santos foi amassado no segundo tempo. No primeiro tempo ele foi equilibrado, só que com o Vasco melhor no jogo. Mas pouca coisa. No segundo tempo, quando o Santos toma o segundo gol, é um apagão digno do 7-1. O time do Santos para, fica olhando um pra cara do outro e assiste o Vasco fazer os outros gols como se o Vasco estivesse treinando. Porque simplesmente o Santos não encontrou poder de reação nenhuma. Se você não tem poder de reação nenhuma, significa que você não tem confiança nenhuma. Portanto, o comandante tem que sair e algumas coisas têm que acontecer ali para que o Santos tenha um mínimo de possibilidade de sair dessa situação. Foi inaceitável para o Santos, foi maravilhoso para o Vasco, é uma retomada para o Vasco hoje e é um princípio de derrocada do Santos que já não vem bem, muito forte, que ou o Santos interrompe agora de forma radical, ou o Santos vai ficar paliativamente tentando resolver o problema. Não, ajusta aqui, ajusta ali. Não, detecta e tira da raiz o que tem que tirar. O Cruzeiro virou da água pro vinho quando pegou o seu principal e mais caro jogador e mandou embora, porque falou, não, você é um problema para mim, pode sair. Não tô dizendo que o Santos tem que fazer isso com esse ou com aquele jogador, mas perceba o que está acontecendo, avalia e fala, sai você e você estão fora. Porque senão, as maiores histórias do Santos de recuperação e de vitórias vêm quando o Santos olhou para os meninos e trocou pelos caras que eram mais considerados titulares absolutos e tal. Talvez seja o caso de olhar para a base para ver se não tem alguma coisa.